do livro O Evangelho de Jesus Cristo. Oitava parte, a ressurreição. A Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus é fundamental para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é uma farsa e a nossa fé é inútil. Mas, como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela valida tudo o que ele afirmou ser e fazer a nosso favor. A ressurreição é uma prova de que Jesus é o Filho de Deus. Em João capítulo 2, versos 18 ao 19, os líderes dos judeus pediram a Jesus um sinal que mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Em Romanos 1, verso 4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Isso não significa que Jesus se tornou filho na ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era o eterno Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como um completo pagamento por nossos pecados. Romanos capítulo 4, verso 25, diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O significado do texto é que Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus. A ressurreição é a prova da futura ressurreição do cristão. Em João capítulo 11, verso 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo tivesse permanecido no túmulo. A sua autoridade sobre a morte foi demonstrada em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar à vida todos os que creem nele. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo escreveu: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu grande poder. A ressurreição é a prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser Senhor e juiz sobre toda a criação. No primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Paulo também declarou esta verdade. Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 10, ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Atos capítulo 17, verso 30 ao 31, Lucas nos diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou uma filosofia de vida. Não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje através de sua palavra, que é a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. Você o conhece, ele já o salvou pela gloriosa consumação da sua morte e ressurreição.
A consumação de Cristo. Um pouco antes de sua morte, Cristo declarou: está consumado, está pago. Esta breve afirmação foi a declaração de vitória de Cristo. Por sua morte, ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e sua ira foi apaziguada. Deus é justo e justificador das pessoas ímpias. Na cruz de Cristo encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Agora o perdão e a justificação estão disponíveis a todos através da fé na pessoa e obra de Jesus. Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.